Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Mesa Quadrada, direto das instalações da redação da Tribuna de Minas e hoje com uma companhia mais que especial. Zé Luiz, ex-treinador, ex-goleiro do Tupi. Tudo bom, Zé? Muito obrigado pela presença. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui na tribuna para mais uma edição do Mesa Quadrada. Falar de Tupi, obviamente, falar de Copa do Mundo, falar de Campeonato Brasileiro. Hoje ao lado também de Franklin, da CBN de Fora. Tudo bom, Franklin Ribeiro? Não, e também do Júlio Black, repórter da Tribuna de Minas, que cobriu inclusive o último jogo do Tupi nesse sábado contra o Ipiranga. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, boa tarde para todo mundo aqui, boa tarde para quem está acompanhando na internet. Vamos falar aí da grande vitória do Tupi no último sábado. E que vitória realmente, né? Primeiro começar com o Zé, inclusive, Tupi goleou o Ipiranga de Erechim por 4-1 no Estádio Municipal Radialista Amarelênio, fechando o primeiro turno, né, dessa Série C e deixando a zona de rebaixamento, né, respirando um pouco, né, Zé? Quão importante é, a gente lembra que a Série C não para a Copa do Mundo, né, já tem jogo no próximo fim de semana, mas quais são suas impressões dessa partida contra o Ipiranga? Você estava dizendo que esteve lá no estádio, né, e quão importante é, pela sua experiência, sair da zona de rebaixamento em um momento importante como esse? Então, Bruno, no sábado, né, eu tive lá e assim, uma grata surpresa, né, uma equipe muito aguerrida, não deu espaço nenhum para a equipe, para a boa equipe do Ipiranga, né? O futebol gaúcho é um futebol de força, jogadores altos, fortes, né? E o Tupi não deu condição nenhuma para o Ipiranga jogar. Teve paciência, marcou o tempo todo em cima, um toque de bola envolvente, rápido, e assim, foi uma grata surpresa, né? E aquela vitória também, né, nos últimos minutos contra o Volta Redonda, são tipos de vitórias, tipo de jogo que faz com que uma equipe cresça e consiga aí encaixar e conseguir os resultados. E a gente fica esperançoso, né, depois de duas apresentações como foram essas duas últimas. Sem dúvida. E Júlio, você que acompanhou o jogo, a gente até conversava antes da partida que o Patrick, atacante do Tupi, tinha metade dos gols do clube nesse início de Série C, né? Agora o Tupi soma 10 gols marcados e o Patrick segue com a metade. Fez 2 contra o Ipiranga, foi a metade dos gols, é o artilheiro do Tupi na competição, vice-artilheiro do grupo da Série C. Que você acredita? O Tupi tem um centroavante, ou depois da lesão do Daniel Moraes, a instabilidade do Reis, o Tupi ainda tem que procurar mais alguém para brigar a posição ali? Olha, Bruno, pelo que eu vi no sábado, o Patrick, ele teve aquele desempenho típico, o importante do centroavante, que é ter as oportunidades e aproveitar. Eu não lembro agora exatamente quantas chances de gol ele teve, mas o aproveitamento foi muito bom, afinal de contas foram 2 gols. Na metade do primeiro tempo ele fez o primeiro gol do Tupi, quando o jogo ainda estava um pouco complicado, porque o Tupi já havia até começado a se impor na partida, mas um 0-0 nunca se sabe, toma um gol, a situação toda muda. Ele foi lá, fez o primeiro gol. No segundo tempo, logo no início, o Ipiranga ainda tentou fazer alguma pressão, o Tupi não estava atacando muito, mas aí veio exatamente o lance do segundo gol, o Magalhães cruzou da esquerda, o goleiro do Ipiranga, que eu acho que não inspira muita confiança, ficou perdido lá na pequena área, aí a bola sobrou para o Patrick, ele fez o que tinha que fazer sozinho na pequena área, de cabeça foi lá e fez o segundo gol. Então eu acho que pelo menos assim, para titularidade, o homem de referência para o gol, eu acho que o Tupi conseguiu encontrar no Patrick um ótimo nome. É óbvio que se a gente tiver outros reforços, sempre é bom. Mas pelo menos a princípio o que o Patrick mostrou até pelo desempenho dele, 5 gols, metade dos gols do Tupi, eu acho que ele tem sido o cara que começou a resolver, né? Então, eu acho que é a referência. Franklin, mas é importante nesse momento ainda manter os pés no chão, né? Porque a gente vai lembrar, obviamente, da campanha no Campeonato Mineiro, né? Em que o Tupi começou muito mal, falou-se em rebaixamento, em luta contra o rebaixamento, e o Tupi voltou com tudo por cima, depois da troca de técnico, o Ricardo Leão assumindo. O Ricardo Leão conseguiu fazer o time pontuar, vencer, jogar bem e acabou sendo campeão mineiro do interior. Claro que o torcedor se lembra muito bem disso, é muito recente, tá muito fresco na memória do torcedor carijó. Mas tem que ter os pés no chão, né? Porque primeiro o Tupi precisa de uma regularidade, né? Foi apenas uma vitória, claro, uma sequência depois da vitória do Volta Redonda, 2 vitórias, mas ainda é pouco, né, pro Tupi. Sem dúvida. A Série C é um campeonato longo, né? Um campeonato ao longo do ano, e a gente tem que ir muito realmente com essa ideia de pés no chão. O Tupi tem que ter essa ilusão. A gente lembra desse episódio que você mesmo disse,
Mas essa vitória com o Ipiranga ela é importante, né? 4-1 esse jogo dentro de casa, ele é fundamental para você ter uma retomada, né? O torcedor às vezes muito estava preocupado com o Tupi em relação a esses últimos jogos, o que vinha acompanhando, e precisava dessa vitória, né, para engatilhar. E a gente torce para que ela tenha sido aí um ponto de partida, né, para essa retomada do Tupi, que agora já se encontra fora da zona de rebaixamento, né? O Júlio falava do goleiro do Ipiranga. O goleiro do Tupi, o Vilar, ele tem mostrado muita confiança, né, sobre a meta do Carijó. O que você tem achado do goleiro que chegou ainda no ano passado? Foi muito bem, esteve na reserva, né, para o Paulinho, mas acabou ganhando a vaga nesse ano, já que o Paulinho voltou para o Goiás, e agora consegue uma regularidade que é extremamente importante na carreira de um goleiro. É verdade. O Paulinho ele fez um grande campeonato, né? Ele veio e fez um campeonato bacana. Ele não deu brecha, né, pro Vilar, né? Eu acho que o Vilar jogou uma partida e não foi tão bem. Quando o Vilar assumiu a camisa número 1 do Tupi, ele passou um jogo, 2 no Mineiro. Quando o time engrenou, ele engrenou junto. E é um goleiro experiente, um goleiro que conhece o futebol mineiro, um goleiro jogado, ele passa confiança, transmite tranquilidade para a defesa dele, né? Orienta bem, né? Eu acho que o Tupi, assim, ao longo do tempo, né, o Tupi, os goleiros que vêm passando pelo Tupi vêm fazendo um grande trabalho e com o Vilar não está sendo diferente. Você que tem muita história aqui em Juiz de Fora, história no Tupi, nos últimos anos realmente, quando o Tupi constrói boas campanhas, o Tupi tem um grande goleiro, né? Assim tem sido nos últimos anos. A gente lembra do Rodrigo, por exemplo, do próprio Paulinho, o Vilar agora um grande goleiro, campeão mineiro do interior. Há muitos outros goleiros que defenderam bem a meta do Tupi, né? Um bom trabalho na preparação de goleiro. É verdade, o Rodrigo ele vem fazendo um grande trabalho no São Bento. Sem dúvida. Né, na Série B, ele subiu com o São Bento da Série C para a Série B, foi mantido, né, renovaram o contrato dele, vem sendo destaque. No Paulistão ele já foi destaque contra a Corinthians, contra São Paulo, né, e vem fazendo um grande trabalho. Né, e sem dúvida, goleiro é uma coisa muito, acaba que sendo coletivo e ao mesmo tempo tendo um trabalho individual, porque ele tem que estar jogando com a equipe, o coletivo, mas ele tem com ele mesmo uma parte individual, de não levar gol, de estar se comunicando com a equipe, de estar demonstrando uma liderança, e nisso o Tupi tem, sem dúvida, nos últimos anos, tido sorte com a goleirada. A vitória levou o Tupi à 7ª colocação do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tupi foi aos 11 pontos. O Tupi está à frente de Ipiranga, o Tupi venceu o Ipiranga. Volta Redonda e Joinville. Os dois últimos colocados, Volta Redonda e Joinville, se enfrentam hoje ainda no fechamento dessa última rodada do primeiro turno da Série C às 9h15 da noite. É um jogo de 6 pontos, né, para as duas equipes. O Volta Redonda tem 9 pontos, o Joinville tem só 4. O Joinville tem a pior campanha dessa Série C. Volta Redonda com 9 pontos, o Ipiranga tem 10 e o Tupi logo acima com 11 pontos. Lidera esse grupo da Série C o Botafogo de São Paulo do Léo Condé, treinador que passou pelo Tupi, tem formado aqui em Juiz de Fora, inclusive. O Léo Condé vem fazendo uma grande campanha. O artilheiro do campeonato é o Felipe Augusto, que foi campeão brasileiro da Série C pelo Tupi também, atacante. Então o Botafogo tem 18 pontos, 7 pontos a mais que o Tupi. Depois vem o Operário, o Bragantino e o Tombense fecha o G4, Tombense, que é o próximo adversário Carijó nessa Série C, na abertura do retorno da competição, o jogo no próximo sábado às 18 horas, às 6 horas da tarde. Tupi, terminando fora da zona de rebaixamento, dá uma tranquilidade, né? Só pra gente fechar aqui o assunto Carijó, é importante, né, deixar esse medo de rebaixamento de uma vez, né? É verdade, apesar de que no momento o Tupi ainda pode até perder uma colocação caso o Voltaço vença o Joinville lá no Sul, mas pelo menos desde o sábado a equipe já ficou com essa tranquilidade de saber, olha, a gente não está na parte vermelha da tabela, a gente já tem alguma tranquilidade. Aí é uma questão de continuar o trabalho, até porque o próximo compromisso é bem complicado, é contra Tombense lá em Tombos no próximo sábado. Não vai ter o Paulinho, que levou o terceiro cartão amarelo nessa partida, é um desfalque importante.
Então, pelo menos, é pensar assim, já conseguiu pelo menos botar a cabeça para fora d'água. Só que para chegar até a praia, vamos colocar assim, ainda tem muita coisa para nadar. Mas pelo menos o ambiente agora é positivo em relação a, vamos colocar assim, 2 semanas atrás. Sem dúvida. E a expectativa é de que reforços cheguem em Santa Terezinha nessa semana. Essa era a expectativa da última semana. Os reforços acabaram não chegando, mas o Nicanor Pires, diretor de futebol do clube, disse que tem acerto com 2 jogadores, inclusive de Série C, só que eles precisavam rescindir contrato com os clubes para então virem a Juiz de Fora e iniciarem treinamentos pelo Galo Carijó. Então a gente fica nessa expectativa da chegada de novos nomes aí para encorpar esse elenco do Tupi, que sofreu muitas alterações do Campeonato Mineiro, importantes alterações do Campeonato Mineiro para esta Série C. Nós vamos falar de Copa do Mundo também, falar de seleção brasileira. Acompanhou o jogo da seleção contra a Áustria? Como é que você tem achado, como é que você tem visto esse trabalho do Tite prestes a estrear pela Copa do Mundo na Rússia? O Tite, assim, ele tem um grupo na mão, né? Ele já vem um trabalho desde as eliminatórias, pegou a equipe num momento difícil, né, sendo muito criticado, não conseguia, o Brasil não conseguia vencer, e o Tite conseguiu dar uma sequência aí de vitórias, né, passou por essa fase de eliminatórias, classificando o Brasil com 2, 3 rodadas de antecedência, né, veio agora essa fase de amistosos, jogos contra seleções da Europa. E assim, tem um padrão de jogo, né? O Brasil hoje tem um padrão de jogo, já tem uma equipe, o Tite já sabe quem vai jogar, tem paciência, uma defesa sólida, né? Um goleiro que não leva gol, né? A defesa não leva gol aí há vários jogos. 16 jogos sem sofrer gol é muita coisa. Então, né? a preocupação, a minha preocupação no momento é saber como é que a equipe vai se comportar se tiver que jogar sem o Neymar. Essa é a minha preocupação. Tendo o Neymar dentro de campo, né, já está adaptado, é um cara que incomoda o adversário, toda a equipe toda a seleção vai jogar contra a seleção do Brasil. O primeiro pensamento é no Neymar, como que vão marcar o Neymar, porque é um cara que desmonta a defesa, é um cara que chama a responsabilidade para ele. Então, assim, essa equipe que começou jogando, né, eu acho que tem tudo para começar o jogo da Copa. E a gente espera, vamos torcer que dê tudo certo, né? Copa do Mundo é um torneio muito rápido, né? É verdade. Não é como um campeonato que você tem chance. Você errou ali e já aperta. Né? Então, assim, mas eu acredito que tá. O jogo do Brasil, a primeira partida do Brasil nessa Copa do Mundo já acontece no domingo. O jogo é contra a Suíça às 3 horas da tarde. O que vocês estão achando dessa finalização de preparação, né? O Brasil já está na Rússia agora, exclusivamente pensando na primeira partida contra a Suíça, um time mais técnico, acredito que a Áustria, mas que se assemelha taticamente, né, Frank? Pelo que o Tite e a comissão técnica tem dito, o Brasil deve encontrar mais uma linha de 5, na frente uma linha de 4 e um jogador de referência no ataque. Sem a bola, a Suíça deve se portar nesse 5-4-1. Então, mas o Brasil se movimentou muito bem. O Brasil tem um time muito rápido, né? Acredito que essa movimentação seja a arma principal para o Brasil, né, Frank? Claro, a gente viu muito esse jogo de ontem, essa linha de 5 que o Tite vem falando, né, que ele vai encontrar ao longo do caminho nessa fase de grupo. A Suíça pode ser esse primeiro encontro já do posicionamento em campo. E a gente viu ontem, por exemplo, nesse jogo, o Coutinho, né, se destacando muito na armação da equipe ali e sendo uma peça fundamental justamente quando você tem essa equipe, como foi a Áustria ontem, com essa linha de 5 ali, dando essa liberdade ao meio de campo ali para o Coutinho, por exemplo, ontem ter jogado o que ele fez, né? Inclusive marcou o gol na partida de ontem. E fico com o que o Zé falou também, a questão do Neymar, né? A seleção com o Neymar, ela tem uma característica de jogo própria. Eu me preocupo a questão sem o Neymar, né? Como isso, Tite trabalhar isso, e se a gente não, talvez aí corra um grande risco sem o Neymar dentro de campo. Mas com o Neymar e essa escalação de ontem, particularmente é uma que eu gosto muito. Essa escalação com o Casemiro, o próprio Paulinho jogando ali junto,
né, dando uma segurança para a zaga e com o Coutinho livre para poder armar o ataque, eu acho que é a seleção ali ideal que o Tite tem nesse momento para colocar o Brasil e para colocar a prova com a Suíça no domingo. É um debate bem interessante essa dependência do Neymar, até porque a gente pegar outras seleções, a Argentina ela tem uma dependência enorme do Messi, né? Acredito que seja a seleção que mais dependa de um jogador entre essas que postulantes ao título ou essas que estão no primeiro escalão. Temos uma Argentina que depende muito. O Portugal foi campeão europeu sem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo machucou. Sim. Mas uma campanha construída com o Cristiano Ronaldo até bem no campeonato. Mas não depende tanto, acredito, quanto a seleção argentina do Messi e o Brasil do Neymar, talvez. Né? O Portugal tem uma seleção muito mais evoluída agora, tecnicamente. A Alemanha não, a Alemanha é um conjunto, né, Júlio? Você acredita que a Alemanha ela figura ali com o Brasil entre as favoritas? Quais são os seus favoritos para essa Copa? Bem, para mim, eu não vou dizer disparado, mas eu acredito que o grande favorito, a seleção, a grande favorita é a Alemanha, por tudo que eles fizeram nos últimos anos, pelo investimento que eles fazem desde 2002. Eles têm uma base que continua da última Copa, vieram outros jogadores agora para esse novo ciclo, que também substituem muito bem o pessoal que não está mais, tipo o Schweinsteiger, o Philipp Lahm, o recordista da Copa agora, me fugiu o nome. O Klose, Miroslav Klose, maior artilheiro das Copas. Então, assim, é uma seleção muito forte, que vem muito bem também nas eliminatórias do início ao fim, que ganha a Copa das Confederações com o pé nas costas, com basicamente o time C deles, vice-campeão olímpico também com uma equipe sub-23. Então, é uma equipe muito forte. Eu acredito que abaixo da Alemanha, a gente pode colocar o Brasil pelo conjunto, pelo que vem sendo feito nos últimos tempos, desde que o Tite assumiu a seleção. Como o Zé falou, realmente ele tem um grupo na mão, mas ao mesmo tempo é preocupante para o torcedor essa questão do Neymar, porque o Neymar é um sujeito muito amarelável, no sentido não de que ele vai amarelar em campo, mas de que como ele leva muita pancada em campo e às vezes ele não reage bem a isso, ele tomar cartões amarelos e às vezes ficar de fora de uma parte do mata-mata. Eu tenho, assim, a preocupação de que, na verdade, apesar da gente ter ainda muita gente de 2014, a impressão que eu tenho, que é algo que a gente vê até no torcedor, no dirigente, muita gente, que o Brasil não tem aprendido nada com 7-1 até hoje, que eu vejo assim, tá tudo muito bem, a seleção foi bem nas eliminatórias, esquecem do Calvário, que foi com Dunga, etc e tal. O Brasil tem um problema de não ter um líder em campo, como independente do estilo de jogo, da categoria. A gente tinha antigamente com Dunga ou com Sócrates. Então, assim, é uma questão de saber se na hora, quando o bicho estiver pegando, se a gente pegar uma Argentina numa semifinal, você vai ter alguém ali para segurar o tranco na hora que precisar. E além do Brasil, talvez assim eu veja um pouco abaixo a França, que tem vindo bem, a Espanha e talvez a Argentina, se ela conseguir resolver os seus problemas, que a gente sabe que, principalmente a gente vê isso muito até com a Itália, seleções que tem, até o Brasil em 2002 também, seleções que tem muitos problemas antes da Copa do Mundo, seja eliminatórias, preparação, e que quando chega na Copa, o grupo se fecha, chega lá e conquista o caneco. Quem sabe, às vezes, não é esse o caso da Argentina esse ano. Depois de todos esses problemas, todo mundo se fechar com o Messi, o grupo se fechar e crescer. Mas eu acho que fica nesse grupo de 4 ou 5. Fora disso daí, eu não acredito que alguém tenha chance. E só acrescentando que o Brasil tem muita chance de chegar às semifinais, porque o lado da chave deles, do Brasil, é mais tranquilo. Se não pegar a Alemanha nas oitavas, o caminho é relativamente... Se não dezembro, a gente não pega. dezembro. O Brasil não pega, né? Esperando que não dezembro. Né? Exatamente. Aproveitando esses palpites, antes de pedir o seu palpite também, Zé, sobre os favoritos da Copa, convidar você que tá nos assistindo a entrar no bolão da Tribuna de Minas. É um bolão gratuito, bolão.tribunademinas.com.br. É só você se cadastrar, é muito rápido. Coloca seus palpites lá, pode colocar todos os palpites da primeira fase de uma vez só, se quiser colocar de rodada em rodada. Tem bolão empresarial, com seus amigos de trabalho, enfim. Só você dar uma olhada lá, bolão.tribunademinas.com.br, que você vai ter lá aqueles palpites que todo mundo gosta de fazer nessa época, né? É sempre legal fazer o bolão. Agora, Zé,
favor, o que você acredita que a gente pode esperar da Copa, não só em termos de favoritos, mas também se há possibilidade de alguma surpresa, se você acredita que alguma seleção pode, de repente uma Bélgica, que tem grandes jogadores, mas que ainda não tem aquela camisa pesada, né, de um Copa do Mundo, há alguma seleção que também possa despontar dessa forma? Na última Copa teve a Costa Rica, né, que foi uma grande surpresa. Né, tem a Bélgica também, que tem um futebol assim, de muita força, né, de jogo aéreo. Né, então, assim, na verdade, quando começar que a gente vai... Né, sempre tem, né, sempre tem alguma seleção que vai despontar ali no começo. Porque, como eu te falei, é um torneio, né? É muito rápido. Muito rápido, né? Como o Júlio falou, o caso da Argentina, né? Às vezes lá tem um problema de relacionamento sério. Treinador, atleta, aquele treinador da Argentina, o cara é... Jorge Sampaoli. O cara é agitado, né? Então, assim, de repente ele consegue... Né, com aquela raça da Argentina, tomara que não, né? Eu não gosto muito da Argentina não. Tomara que não, mas pode ser, né? E pode ser também a grande Copa do Messi, né? Porque é um cara que pode decidir todos os jogos a favor da Argentina. A gente não duvida disso também, né? Que é um grande a cobrança é muito grande, né, cara? A Argentina teve um Maradona que ganhou uma Copa praticamente assim, né? Eu joguei, é muito difícil você falar, pô, o cara ganhou sozinho. Não é assim, é um modo de falar, né? Porque o cara, assim, ele arrastou, fez um golaço, fez gol de mão, e o cara deu o jeito dele. O Messi é um cara mais contido, é um grande jogador, né? Um cara muito habilidoso, faz gol, é um gênio. Mas eu acho que ele não tem aquela coisa ainda do Maradona, não. Acho que ele fica um pouquinho longe do Maradona. Esse hall de favoritos seus da Alemanha, Brasil, França, quem que você colocaria, elencaria como os favoritos? Eu não gosto muito quando o Brasil é favorito, não, sabe? Eu acho que quando o Brasil é favorito, todo mundo acredita no Brasil. Nas últimas Copas... 2002, por exemplo, foi assim, o Brasil não chegou como favorito. Exatamente, não, 82, né, 86, assim... 94? 94 não era favorito. Nem um pouco. Todo mundo criticava o Parreira, problema com o Romário, o time jogava com 5 no meio campo, o Bebeto voltava ali, o Zinho voltava, só tinha o Romário, né? Foi lá e ganhou. Teve que mudar a forma de jogar. Tinha aquele futebol bonito, espetáculo, mas não ganhava. Né? Então, assim, eu não gosto muito do Brasil favorito, não. Mas, sem dúvida, a Alemanha, né, é a grande favorita, né? Eu não me recordo, mas eu acho que a mesma seleção não ganhou 2 Copas seguidas. Não me recordo. Isso não acontece desde 62. Brasil, né? Foi 58 e 62 no Brasil, né? depois disso, de lá acho pra que cá, mais então nada. assim, né? Verdade. Vamos ver, mas assim, é o que o Júlio falou, é Alemanha, Brasil, né? Essas seleções, a Argentina vindo por fora, Espanha, né? Portugal, né? Aquela situação muito dependente, fica tudo muito voltado para o Cristiano Ronaldo, né? E acaba que os outros atletas ficam um pouco de lado e isso daí cria mesmo um problema. Mas são esses aí que... Estreia pesa muito em competições. Eu acredito que esse aspecto psicológico ele seja mais importante no domingo do que na sequência da Copa, ainda mais importante ao menos. Pesa muito. Estreia, por ser, como eu te falei, esse torneio curto, você tem que estrear com um bom resultado. Né? O Brasil tem esse peso de estar sendo favorito. Desses problemas todos que aconteceram em 2014, então o cara entra no campo, ele sente o friozinho na barriga. E é bom isso não é ruim não, é bom de sentir, porque se ele entra relaxado, não dá certo, tem que entrar, tem que estar preocupado, pesa e tem que dar o friozinho na barriga e a gente vai estar torcendo que dê tudo certo. Frank, faltou te perguntar os favoritos para você também da Copa. Acho que não tem como fugir muito dessa linha aí, acompanhando o Júlio Black aqui com Espanha, Alemanha, né? E, claro, o próprio Brasil vindo favorito. Mas eu queria aproveitar e destacar 2 seleções que você já citou, uma delas, né? A Bélgica, vindo aí como uma surpresa dessa Copa, porque ela já deixou essa expectativa na Copa de 2014, né? Quando já a gente começou a ver essa geração do próprio Hazard, do Kevin De Bruyne,
o próprio Company, que são, né, nomes do campeonato Courtois, inglês. um excelente Courtois, goleiro. um grande goleiro. Nomes que hoje são titulares nas suas equipes e jogam muito bem e trazem hoje uma Bélgica mais experiente em Copa do Mundo. Então a gente também tem que ficar de olho. E ao mesmo tempo uma outra seleção é a Inglaterra, né, que por sinal é o mesmo grupo, está no mesmo grupo da Bélgica, e são duas seleções que prometem um dos grandes confrontos já na primeira fase. E a gente tem uma Inglaterra que nas eliminatórias europeias chega com 10 jogos, sofrendo 3 gols, classificou em líder do seu grupo, ou seja, é um sistema defensivo muito forte. Então vai dar muito trabalho também para os adversários e é muito difícil que não passe tanto Bélgica quanto a Inglaterra, né? Um grupo que tem estreante Panamá e a Tunísia, mas duas equipes aí que podem dar dor de cabeça para as grandes campeãs aí também que estão, como Brasil, Alemanha, França, que eu coloco também aí nesse topo aí de favoritismo, né? Sem dúvida, a Copa do Mundo é uma história peculiar, é diferente sempre, né? diferente. Como você falou, é um torneio, envolve muita coisa diferente, né? É uma emoção, uma atmosfera diferente de todas as outras competições. A Copa de 2014 foi algo espetacular aqui no Brasil, né? E assim vai ser lá na Rússia, certamente. A gente pode esperar de tudo na Copa, né? Sem dúvida, né? O cara tá lá longe de casa, ele tá concentrado, ele quer... São jogadores assim realizados, né? Jogadores que ganharam aí os maiores campeonatos, são toda situação, tudo bom. O que eles precisam e querem é ganhar a Copa do Mundo, né? Então assim, eles vão se entregar de corpo e alma para conseguir esses resultados. Antes de falar do Brasileirão, só você está vendo aqui à nossa frente a questão do bolão da tribuna. Mais uma vez é bolão.tribunademinas.com.br. Só acessar lá você vai ter acesso gratuito, vai poder dar seus palpites de forma gratuita, é só fazer seu cadastro, é muito rápido. Dá um abraço também para Ângela Silva, para Nilza Fadel e para Vanilda Mendes que estão acompanhando a gente aqui. Só lá, bolão.tribunademinas.com.br, dá seus palpites, coloca todos os palpites da primeira fase se você prefere assim, se quiser a rodada da rodada também pode, do jeito que preferir, a diversão com certeza ela é garantida, é bem divertido a gente fazer esses bolões nessas épocas, né? Falando de brasileiro, se na Copa do Mundo nós ainda não temos um favoritaço, talvez uma Alemanha, mas Brasileirão já temos um favoritaço, Franklin. O Flamengo lidera até a Copa, até a parada da Copa, o Flamengo é líder. É o favoritaço do Brasileirão? Bom, no momento segue o líder, né? No momento acho que o Flamengo está se posicionando aí como o grande favorito, mas eu acho cedo ainda pra gente dizer isso, porque até a parada da Copa é a 12ª rodada. São 38 rodadas no Brasileiro. E a gente sabe, é considerado aí um dos campeonatos mais competitivos do mundo, né? Se não o mais competitivo. E a gente tem grandes equipes chegando também ali na cola do Flamengo, né? Lógico, já conseguiu uma distância boa de 6 pontos, são 2 jogos. Isso num campeonato desse é importante. Pode até aumentar essa distância agora na última rodada antes da Copa do Mundo. Mas eu acho que ainda é cedo para falar que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. A gente, 12ª rodada ainda, então muito cedo, até por equipes como Palmeiras, Grêmio, Atlético, que estão vindo ali atrás e chegando com força também para buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Mas inegável é que a equipe do Flamengo realmente vem fazendo um grande início de campeonato. É uma equipe que o Barbieri conseguiu postar em campo e vem trazendo realmente grandes resultados com todos os jogadores. Zé Luiz, entre os clubes que defendeu de forma vitoriosa sempre, ele foi profissionalizado no Botafogo, no Rio de Janeiro. Você ainda acompanha o Botafogo? Como é que você tem visto o Botafogo? Conseguiu um empate com um jogador a menos, né, com o Bahia, sofrendo um gol no finalzinho, o jogo fora de casa ainda. Tem acompanhado o Botafogo? Como é que você tem visto? É um time de sempre limitação financeira, né, como os seus rivais no Rio, com exceção do Flamengo, mas que taticamente, desde o Jair Ventura no ano passado, por exemplo, tem feito boas campanhas. Como é que você tem avaliado essa participação do Botafogo nesse Brasileirão? O Botafogo vem se superando, né? A cada rodada, né? Já desde do tempo do Ventura lá, do Jair, né? E vem fazendo um trabalho de reestruturação, né? Tanto do departamento de futebol como a parte financeira. Devia muito, contratava jogador e não pagava. E isso parece que no Brasil está acabando, né?
Ainda bem. Sem dúvida, né? Ficava aquela coisa, eu ganho 500 mil, mas eu não recebo. Né? Então, você você acaba não conseguindo desenvolver o seu trabalho, né? E o Botafogo, sem dúvida, vem se superando, vem com os pés no chão, né? Vem fazendo um trabalho sério e a gente espera que isso aí possa dar certo. O Botafogo saiu na frente 3 vezes ontem, né? Verdade. E cedeu o empate, né? Mas com um homem a menos. Né? Ficamos esperando lá a estreia do Aguirre, né? Uma expulsão polêmica, né? Foi expulso numa bola parada, no escanteio, né? Pênalti e expulso. Né? A preocupação, né? A gente estava comentando sobre o líder, o Flamengo, né? Eu acho que não só o Flamengo, mas como outras equipes, é depois da janela, do meio do ano. Sim. Entendeu? Porque muitos jogadores vão embora. Por exemplo, o Flamengo hoje tem o Vinícius Júnior, que vem se destacando, tem O Lucas Paquetá está muito bem. O Lucas Paquetá e o Viseu, que já entrou foi nos negociado. 3 jogos, né? São 3 gols. Então, assim, já sai agora, né? Exatamente. Então, quer dizer, 3 jogadores que vêm jogando e se destacando. Pode desfalcar o Flamengo. Né? Fiquei sabendo do Roger Guedes, do Atlético, que é o artilheiro do campeonato. Também tem a já tem a preocupação dele também sair. Então, assim, nós vamos saber mesmo o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro depois da Copa e depois que se passarem umas 5 rodadas aí, que for chegando ali no final do primeiro turno, para você começar a ter uma ideia do que vai acontecer. Porque várias equipes vão perder. Aí quem perder menos jogadores, quem conseguir manter o grupo, eu acho que vai ter uma vantagem nesse retorno após a Copa. O Franklin falou do Barbieri, falar também do Thiago Largue, só pra gente encerrar, porque o Atlético faz uma grande campanha também. Perdeu na primeira rodada pro Vasco de virada em São Januário, depois disso embalou. O Atlético Mineiro está muito bem, os 2 artilheiros do campeonato são do Atlético Mineiro. O Roger Guedes tem 8 gols e o Ricardo Oliveira tem 6. Uma dupla de ataque tem sido a mais efetiva até aqui do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo está com 26 pontos, o Atlético tem 20 pontos, né? E o Flamengo tem o Palmeiras fora de casa na próxima rodada, né? É um grande jogo para essa parada, né? Sem dúvida, 2 equipes que são consideradas favoritas à competição, né? É verdade. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, os dois têm bons elencos. O Palmeiras talvez até tenha oscilado um pouco aí durante o campeonato, mas é aquilo, vai ser a última rodada antes da Copa. Jogando em casa pode ser a oportunidade deles ainda aproveitarem para terminarem, né? Vamos botar assim, essa primeira perna do campeonato melhor, né? E o Flamengo com essa preocupação, sabendo que seria até bom conseguir os 3 pontos, manter essa distância confortável por conta de tudo isso. Copa do Mundo, não sabe como é que vai ser depois, quem que vai sair, não se sabe se saindo alguém, quem vier vai substituir a altura, né? Então, assim, é uma partida, talvez seja a partida mais interessante da rodada, né? Que todo mundo vai querer acompanhar para saber como é que vai ser esse desfecho inicial. Essa rodada, a última antes da paralisação, tem o jogo já amanhã. São Paulo recebe o Vitória às 9h30 da noite, além de América Mineiro e Chapecoense, Fluminense contra Santos, Sport Recife contra Grêmio, Paraná e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo que nós falamos, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense, o Bahia recebe o Corinthians, Internacional e Vasco da Gama, e o Atlético Mineiro recebe o Ceará. Bom, Zé, muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Muito boa mesmo, é muito bom poder receber ídolos aqui do Tupi e do esporte visforano como você. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Júlio, muito obrigado. Obrigado, Franklin. Obrigado a você por nos assistir. Lembra do bolão, bolão.tribunademinas.com.br. Acessa lá que é gratuito para o bolão da Copa do Mundo. E a gente fica, a partir de quinta-feira, a gente vai ter mesa quadrada todos os dias aí, falando sobre a Copa do Mundo, que começa na quinta-feira com o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita. E a gente vai estar dando todas as informações para vocês da Copa. Fiquem ligados na tribuna e um abraço.